Quando a gente fala de Espírito Santo, quase todo mundo carrega alguma coisa junto. Medo, distância, confusão. Não porque as pessoas rejeitam Deus ou porque tenham decidido conscientemente se afastar dele, mas porque em algum momento ninguém ajudou a organizar isso direito. E essa bagagem vai sendo formada aos poucos, em imagens soltas, em experiências fragmentadas, em falas mal contextualizadas, em exemplos que não explicavam e apenas impressionavam. E tudo isso ela vai criando uma relação confusa com algo que deveria ser presença e acaba virando uma fonte de insegurança. E ao longo dessa semana, a gente tocou em três experiências muito comuns que quase nunca são ditas em voz alta: o medo, a distância e a sensação de que algo essencial ficou mal explicado. Experiências que não nascem de posição consciente, nem de rebeldia, mas de uma tentativa honesta de se proteger do que parece confuso. Porque quando a fé começa a parecer imprevisível, exagerada ou desconectada da vida real, a reação mais humana é você se fechar. E não por rejeição, mas por uma autoproteção. E hoje a gente vai pegar isso tudo e colocar em ordem, com calma, sem exagero e sem pressa. Porque existe um medo silencioso que muita gente carrega e quase ninguém admite. O medo do Espírito Santo. Não o medo de Deus em si, mas o medo que parece fora de controle, medo de perder a própria identidade, o medo de se entregar a algo que não entende, o medo de que a fé exija algo que a pessoa não sabe se consegue viver. Já que, para muita gente, o Espírito Santo foi apresentado como algo imprevisível, algo que chega sem nenhum aviso, algo associado apenas a manifestações emocionais que são intensas, a comportamentos estranhos ou experiências que parecem distantes da vida comum, do trabalho, das suas escolhas, das responsabilidades do dia. E quando a fé é apresentada desse jeito, ela deixa de parecer caminho e começa a parecer risco, algo que ameaça a estabilidade em vez de sustentá-la. E quando a gente não entende, a gente se protege. E não é rejeição, é só uma maneira de se proteger do que parece confuso. Porque ninguém constrói a própria vida sobre algo que a pessoa não compreende. Minimamente, ninguém entrega decisões importantes a algo que não sabe nomear. E o problema nunca foi o Espírito Santo, foi a imagem que a gente colocou no lugar dele. Uma imagem que assusta mais do que aproxima, que mais confunde do que ilumina. E depois desse medo vem outra experiência ainda mais silenciosa, que é a distância interior. Porque muita gente nunca disse que não acredita em Deus, nunca brigou com ele, nunca decidiu sair da fé, nunca fez um rompimento explícito. Mas em algum momento, a fé perdeu espaço na vida e foi ficando para depois. Ela foi sendo empurrada para quando sobrasse tempo. Foi foi deixando de orientar decisões e começou a virar apenas um pano de fundo. A oração ficou difícil, a presença de Deus ficou mais silenciosa e esse silêncio foi interpretado como uma ausência, quando na verdade o silêncio ele não foi um abandono, porque o Espírito Santo não vai embora quando a emoção diminui. O que muda é a forma como a fé precisa ser sustentada, já que a fé não foi feita para depender só de sentir, porque o sentimento, ele passa, ele oscila, ele muda conforme a fase da vida, conforme o cansaço, conforme as frustrações, conforme as responsabilidades que vão se acumulando, conforme as escolhas que exigem mais do que a empolgação. E quando isso não é explicado, a pessoa ela acha que Deus se afastou. E quando na verdade a fé só entrou numa fase mais madura, uma fase em que ela precisa ser sustentada, e não apenas por sensação, mas por uma decisão, por constância, por escolhas repetidas que ninguém vê. Escolhas pequenas, cotidianas, que parecem simples, mas que vão formando o coração ao longo do tempo. E é aqui que a gente chega no ponto central de tudo, que é o fato de o Espírito Santo ter sido mal apresentado ao longo do tempo, e não por maldade e nem por descuido intencional, mas porque ele foi reduzido a caricaturas. Ora, como se fosse algo emocional demais, ora, como se
algo distante demais, ora como algo reservado apenas para alguns tipos de cristão, e quase nunca como presença real na vida concreta. Na hora de decidir, de escolher, de continuar quando ninguém está olhando, na hora em que a pessoa ela precisa alinhar fé e vida sem nenhum aplauso, sem evento, sem um clima especial. E quando algo essencial é mal explicado, a fé fica frágil. E não por falta de Deus, mas por falta de clareza. Porque a fé precisa de base, precisa de organização, ela precisa de sentido para atravessar o tempo, as mudanças e as crises. E por isso é importante dizer com simplicidade e firmeza que o Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele não é uma energia vaga, não é um sentimento que vem e vai. Ele é pessoa, ele é Deus, ele é presente, ele age com inteligência, com respeito e com profundidade. Ele não invade a sua liberdade. Ele não apaga quem você é e não decide no seu lugar. Não força experiências, não cria dependência emocional. Ele acompanha, ele caminha junto, ele respeita o seu ritmo. Ele não substitui o esforço humano, ele sustenta. E ele age fora da sua vida, ele age dentro dela. No meio da sua rotina, no meio das suas dúvidas, no meio das decisões que parecem pequenas, mas elas acabam construindo tudo. Nas escolhas repetitivas que formam caráter e consciência na consciência que alerta quando algo não está certo. Naquela inquietação interior que se chama para o bem, mesmo quando seria mais fácil ignorar. Naquela firmeza que aparece depois de uma decisão difícil. Naquele incômodo silencioso que impede a pessoa de se acomodar no que sabe que não faz bem. E ele faz isso mais no silêncio do que no barulho, mais na constância do que na emoção. Por isso, muita gente acha que ele está ausente, quando na verdade ele está trabalhando discretamente, sustentando a fé por dentro, organizando aos poucos aquilo que ficou confuso, sem pressa, sem violência, respeitando o tempo da pessoa. O Espírito Santo nunca isola, ele sempre une a Cristo e une a igreja. Mesmo quando a igreja falha, mesmo quando a comunidade decepciona, mesmo quando a experiência eclesial não corresponde às expectativas, ele sustenta o vínculo quando a vontade de se afastar aparece. E não por obrigação, mas por pertença. Lembrando que a fé cristã nunca foi pensada para ser vivida sozinha, isolada ou desconectada do corpo, porque a fé sem corpo enfraquece, fé sem comunhão se perde, e Jesus foi muito claro quando disse que o Espírito Santo nos ensinaria a viver as coisas e nos recordaria de tudo que ele disse. Porque o Espírito não vem para confundir, ele vem para clarear. Às vezes, não com respostas prontas, não com soluções imediatas, mas com luz suficiente para dar o próximo passo, para continuar mesmo sem enxergar tudo. Lembrar que a gente é em quem a gente acredita. Quando o cansaço tenta apagar tudo, quando a rotina acaba pesando, quando a fé parece distante, quando a vontade de desistir aparece. E é por isso que a força não é entusiasmo constante, não é sensação, não é uma experiência extraordinária. Força é capacidade de permanecer quando ninguém vê, quando não dá vontade, quando a fé fica seca, quando a oração parece vazia, quando existe fidelidade sem nenhuma recompensa emocional. Porque aí é exatamente que o Espírito Santo age com mais profundidade, formando uma fé adulta, capaz de atravessar o tempo sem depender de picos emocionais. Uma fé que não se apoia apenas em eventos, encontros ou fases da sua vida, mas na constância silenciosa do dia a dia. Quando a imagem começa a se organizar, a fé muda. Ela deixa de ser uma fase, deixa de ser uma obrigação. Ela deixa de ser lembrança do passado e passa a ser presença viva. Presença que sustenta, que orienta, que amadurece, que acompanha a pessoa inteira nas decisões reais da vida. No trabalho, nas relações, nas escolhas morais, nos dias bons e nos dias cansativos, nos momentos de clareza e também nos momentos de confusão. E antes da gente encerrar, vale a pena a gente fazer uma pausa interior para a gente poder rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reconheço que isso não sustenta só com esforço do Santo. Organiza o que ficou confuso dentro de nós.
Reacende o dom que recebemos, ensina-nos a viver a fé não por emoção, mas por decisão e constância. Sustenta-nos quando faltar ânimo, iluminar-nos quando faltar clareza, ajuda-nos a permanecer mesmo quando o caminho fica exigente. Amém. Porque a fé, ela não cresce sozinha, ela cresce quando é cuidada, quando é vivida junto, quando encontra o espaço real na vida. E que Deus te abençoe.